E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de redes e internet, o curso básico de redes e internet, nossa segunda aula. A gente viu nossos conceitos iniciais acerca de redes de computadores na primeira aula e a gente vai começar agora o estudo do TCP/IP, do conjunto de protocolos, da pilha de protocolos TCP/IP, certo? Lembrando, TCP/IP é um misto de redes com internet. Portanto, se o seu edital ele mencionar apenas internet, se o seu edital não disser redes de computadores, se ele disser apenas internet, esse curso serve. E este assunto de TCP/IP vai ter possibilidade de cair na sua prova, ok? Porque TCP/IP também é um assunto subordinado ao conteúdo de internet. Então, apesar de eu estar apresentando aqui como um meio termo, TCP/IP é assunto de internet, ok? Então vamos lá trabalhar, né? A gente vai rever o que a gente viu na aula passada, né? Pilhas de protocolos. O que são pilhas de protocolos a gente já sabe. A gente chama de pilha de protocolos um conjunto de protocolos, ou seja, mais de um. Quando eu tenho mais de um protocolo, eu tenho uma pilha, eu tenho um conjunto. A pilha TCP/IP é a pilha mais usada, tá? Por quê? Porque é usado na internet. Então, todos os computadores da internet sabem falar TCP/IP. Daí a razão dela ser tão importante. Ok? Olha só. É muito comum que as pessoas cometam um vício de linguagem. Um vício de linguagem que seria o seguinte: a internet funciona graças ao protocolo TCP/IP. Isso é um erro, porque TCP/IP, essa expressão TCP/IP não é um protocolo só, são vários. Então, a expressão o protocolo TCP/IP por si só é uma expressão errada. A expressão o protocolo TCP/IP está errada. O certo é dizer a pilha de protocolos TCP/IP, o conjunto de protocolos TCP/IP, ok? É a forma certa de dizer isso aqui, tá? Então, vamos prosseguir. TCP/IP é um conjunto. Esse conjunto, né? Cadê? Esse conjunto está aqui dividido em três categorias, ou como nós chamamos, três camadas, tá? Então, você percebe aqui, nós temos essa e essa camadas. Chamamos de camadas. Portanto, se cai na sua prova lá, né, uma pergunta sobre o protocolo tal é um protocolo pertencente à camada tal, certo? Isso é uma questão comum, até então bem simples, é um decoreba. É chato, decorar isso aí porque não tem utilidade na sua vida prática é muito chato. Daí a gente teve que decorar barramentos também, normalmente, né? Então, é possível que eles não só perguntem a você na prova a função de cada protocolo, como também onde eles moram, certo? Então é possível que uma pergunta, por exemplo, é correto afirmar que o protocolo TCP é assim, assim, assado e pertence à camada de aplicação. Está errado, ele pertence à camada de transporte, certo? Então são três camadas. Vamos saber quais são as três camadas que dividem o conjunto de protocolos TCP/IP. Nós temos a camada de redes, tá? Deixa eu só... Camada de redes, na qual está contido o protocolo IP. Cuidado com isso, existem mais protocolos, viu? Existem mais, como por o ICMP, o ARP, o RARP, aí vai. Existem mais protocolos nessa camada, só que não precisamos mencionar essas camadas, esses outros protocolos agora. Na verdade, esses outros protocolos são resultado de questões mais técnicas que você só vai precisar ver no curso de redes avançado. Este curso aqui é para a grande maioria dos concursos, como eu já avisei. O curso de redes avançado é um curso separado que vai ser utilizado para alguns concursos apenas, tá? Você vai analisar do seu edital se é necessário os dois cursos ou não. Se são necessários os dois cursos ou se apenas é necessário este, ok? Segunda camada a ser analisada é a camada de transporte. A camada de transporte conta com dois protocolos simples, o TCP e o UDP. Nós vamos estudar o TCP e o UDP tranquilamente aqui. E a camada de aplicação,
A camada de aplicação, ela conta com a grande maioria dos protocolos da pilha. São os protocolos que estão associados a tarefas específicas, como, por exemplo, o HTTP para navegar nas páginas, o FTP para transferir arquivos, o POP, o SMTP e o IMAP para e-mail, o Telnet para acesso remoto, o DNS para conversão de nomes, e a gente vai ver os restantes também. Então, ou seja, existem vários protocolos dentro da chamada camada de aplicação. Esses vários protocolos, você precisa decorar o nome e a função dele, basicamente, mas não tem mistério. É decoreba? É, mas não tem mistério. Para a maioria das provas, não existe mistério nisso aqui, ok? É só decorar. E é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos começar de baixo para cima, estudando o protocolo IP, e aí estudando os outros protocolos em seguida, ok? Então vamos lá. Protocolos. Começando pelo protocolo IP. O protocolo IP, lembrando sempre, né? Ele é um protocolo existente na camada de redes. Então ele pode ser chamado protocolo de redes ou protocolo da camada de redes, certo? O nome dele é esse, Internet Protocol, né? Protocolo de Interredes, não precisa decorar isso, né? O nome é só para justificar a sigla, mas não precisa se preocupar com o sentido da sigla, certo? Qual é a principal característica que você precisa memorizar sobre os protocolos? A função deles. Então, existem duas funções no protocolo IP. As duas funções são endereçar as estações, ou seja, dar endereços aos computadores, endereçar os computadores e fazer o roteamento dos pacotes através da estrutura de redes, ok? Então, endereçar as estações, dar endereços aos computadores que fazem a rede. Então, cada computador na rede, ele tem que ser identificado com um endereço único, o endereço que o diferencia dos demais. É o protocolo IP, através de sua regra de endereçamento, que dá a cada computador o seu endereço próprio, certo? A gente vai ver daqui a pouco isso. E o protocolo IP também é o responsável por rotear, ou seja, estabelecer a rota que os pacotes seguem para chegar até o destino. Antes de eu prosseguir com isso, eu vou apenas desenhar rapidamente para explicar o que é um pacote para você, certo? Então, olha só. Uma informação, vamos imaginar um e-mail, certo? Vamos imaginar uma mensagem de e-mail. Então, a gente chama isso aqui de mensagem, né? É um e-mail. Para trafegar na internet, ele precisa passar por uma divisão. Ele precisa ser dividido em pequenos pedaços. E esses pequenos pedaços, eles vão ser enviados por caminhos diferentes, muitas vezes, mas para o mesmo destino, certo? Esses pequenos pedaços, eles são chamados de pacotes. Então, o que é um pacote? Um pacote é um pedaço de informação que vai trafegar na internet. Tudo que a gente faz na internet é dividido em pacotes para ser transferido. Quando chegar ao destino, ele é reunificado de volta na mensagem original. Ele é colado novamente, os pedacinhos são colados como um quebra-cabeças de volta na mensagem original. Pois vamos entender o seguinte: não importa o caminho, o caminho que os pacotes seguem, não importa. Isso aí é o que a gente chama de rotear, ou seja, estabelecer a rota, tá? Então, o roteamento, a definição da rota é feita pelo protocolo IP. E a identificação desse computador, né? Foi necessário saber para onde a mensagem ia, porque esse computador aqui, ele tem um endereço próprio. Então, esse endereço e toda a estrutura de endereços que permitiu o roteamento é graças ao IP. É o IP que faz isso. As funções do IP, portanto, são duas: endereçar os computadores, ou seja, atribuir um endereço de forma que cada computador possa ser identificado diferentemente na rede, e consequência disso, que é consequência dessa estrutura de endereços, permitir o roteamento, ou estabelecer as normas que definem a rota desses pacotes, ok? Quem separa o pedaço em pacotes e quem reunifica os pacotes de volta na mensagem não é o IP. Então o IP não tem a função de fazer a divisão e a reunificação. Isso não é o IP que faz. O IP só pega cada pacote e permite rotear, definir a rota. E o IP, claro, para que essa rota possa ser definida, precisou colocar um endereço em cada computador.
Se cair na prova, qual é o mais importante protocolo da internet? Não tenha dúvida, a resposta é IP. O protocolo IP que a gente está vendo agora é o mais importante da internet. Sem ele, a internet não teria crescido e chegado ao tamanho que chegou hoje. Sem o protocolo IP, a internet não teria sequer, acredito eu, nascido. Porque foi o protocolo IP, pessoal, que fez a internet crescer de uma simples ligação entre dois centros de pesquisa, na época, na década de 70, para o que ela é hoje. Então, assim, o IP, sem dúvida alguma, é o mais importante protocolo da pilha toda, TCP/IP. E isso já caiu em prova, apesar de muito subjetivo, apesar de ser muito subjetiva essa pergunta, isso já caiu em prova porque é realidade. O IP é o protocolo mais importante da internet, ok? E da pilha TCP/IP, com certeza. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, sim. E a gente sabe que esse computador, né, esses computadores que fazem internet precisam de um endereço único. Esse endereço único é chamado endereço IP, né? Como é o endereço IP? O endereço IP, ele é binário. Ele é formado por 32 bits, ou seja, 32 zeros e uns. Tá? Então seria alguma coisa como 0, 1, 0, 0, 0, 1, e aí vai. Imagina isso 32 vezes. Pronto, imagina. É o endereço IP. É uma coisa super difícil de decorar, é uma coisa super difícil de manusear. Então, o endereço IP, apesar de ser binário, apesar de ser zeros e uns, ele é apresentado para a gente de uma forma menos desagradável. Eu não vou chegar a dizer, encher o peito, estufar o peito e dizer, não, é agradável. Não é agradável, tem que decorar endereço IP e tal, realmente não é agradável. Mas de uma forma menos desagradável. Que forma menos desagradável é essa? O endereço IP é apresentado como 4 números separados por pontos. Esses números podem variar entre 0 e 255. Esses números são chamados octetos, certo? Então, olha só. Aqui nós temos um exemplo de endereço IP, né? 200.213.45.178. Isso aqui é com certeza um endereço IP. Esse endereço IP, ele é formado por 4 números, né? 4 números. Esses números eles podem variar, cada um deles, entre 0 e 255. E eles são chamados de octetos. Por que octetos? Porque cada um desses números representa 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Então pronto, está aqui, até aqui. Então cada um desses números, apresentados de forma decimal, separados por pontos, cada um deles é uma representação de um conjunto de 8 bits. De um conjunto de 8 zeros e uns, né? Deixa eu ir para o outro lado aqui. Ok? Então perceba, o endereço IP é formado por 32 bits, 32 zeros e uns. Esses 32 zeros e uns são apresentados como 4 números separados por pontos. Esses 4 números são 4 octetos. Cada um desses números pode variar entre 0 e 255, portanto, você nunca vai ver aqui um 318, por exemplo, você nunca vai ver aqui o 409, nunca. Por quê? Porque vai até 255, ok? Então, é assim que o endereço IP é, e cada micro tem um endereço IP diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu micro, qual é o endereço IP que eu estou usando, ó. Qual é o endereço IP que eu estou usando aqui? Vamos mostrar para você. Estou conectado à minha rede local aqui, né? Ó. Ah, aqui eu não vou ver porque tá deixa eu ver se tá dinâmico ou não. Espera aí. Você não vai ver não, vai ver aqui. Quando eu entrar na janelinha do prompt de comando, ó, ipconfig. Então, olha o meu endereço aqui. Vamos ver se eu coloco, não dá pra ver, né? Ah, meu Deus, lá vou eu fazer o... Esqueci. Pronto. Olha só aqui. Pronto, aqui vai estar, ó, 192.168.193.100. Esse é o endereço IP que eu tenho agora, que eu estou usando nesse exato momento, que o meu computador está usando.
certo? Então tá aí a minha conexão, certo? Onde é que eu tô? Isso eu recebi automaticamente, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho também, certo? Então, tudo bem. Como foi que esse endereço 192.168.193.100 ele chegou até meu computador? Existem duas formas de um endereço IP chegar até um computador. Existem duas maneiras do endereço IP ser colocado num computador. As duas maneiras são as seguintes. O endereço IP pode ser considerado endereço IP fixo, certo? Ele é fixo quando alguém manualmente configura o computador para aquele endereço, né? E esse endereço não muda até que alguém vá lá e configure diferentemente, certo? E existe também o endereço IP dinâmico. O endereço IP dinâmico, que é o que eu usei aqui, ele é recebido quando o computador se conecta automaticamente. Então, na hora que a gente se conecta na rede, ele é servido por um servidor apropriado. Quer dizer, ele é fornecido por um servidor apropriado. E ele muda de conexão a conexão. Quer dizer, se hoje de tarde eu me conectar de novo, existe uma probabilidade do endereço ser diferente. Ser um endereço que não é aquele que eu estava usando hoje de manhã. Ok? Veja só, no caso do Windows é fácil a gente identificar isso. Dá uma olhada no que eu vou mostrar agora. Ó. Caso do Windows aqui. Que beleza, não era para cancelar. Olha só aqui, vamos lá. Perceba que está escrito aqui em cima, né? Obter um endereço IP automaticamente. Obter um endereço IP automaticamente significa que eu configurei meu computador para receber um endereço IP dinâmico. Quando o meu computador entra na internet, quando o meu computador entra na internet ou na rede, o meu computador, ele em regime de total e irrestrito desespero, ele grita: pelo amor de Deus, qual de vocês pode me dar um endereço IP? Esse grito vai atingir a todos os componentes da rede, inclusive um componente, que é chamado servidor DHCP. O servidor DHCP é um computador que tem o trabalho, a tarefa de fornecer endereços IP aos desesperados de plantão, né, como o meu computador. Então, quando você liga o seu computador e pede, eu quero um endereço, seu computador pede, eu quero um endereço IP, é porque ele está configurado para receber endereço IP dinâmico, ok? Endereço IP dinâmico. Certo, agora tem mais. Se você não quer usar o endereço IP dinâmico, você pode configurar para usar um endereço IP definido por você. Isso aqui seria a questão do endereço IP fixo, né? Endereço IP fixo. Então eu poderia fazer o seguinte, veja só. Eita, saiu aqui, que burrice, João. Pronto. Eu vou clicar aqui e vou dizer que quero que meu computador se chame 192.168.193.77, por exemplo, certo? Outras configurações são necessárias. Eu preciso saber a máscara de subrede, eu prefiro saber o endereço do gateway padrão 192.168.193.1. Pronto. Essas informações, máscara de subrede, gateway padrão, elas são fornecidas automaticamente quando você configura para IP dinâmico. Então, quando você configura o seu computador para receber endereço IP dinâmico, ele recebe tudo. Todas as credenciais necessárias para que ele possa se conectar à internet vão ser recebidas na hora que ele dá o grito lá e recebe a resposta do DHCP, certo? Quando você tem que configurar manualmente, como eu fiz agora, você tem que saber quais são as informações, obviamente, porque se você vai configurar manualmente, a rede é sua. Só tem autonomia de configurar manualmente o endereço IP fixo se você é o dono da rede, se você tem condições sabe quais são as informações pertinentes à tua rede, ok? Aí vamos para uma regra básica. É uma regra, assim, na verdade não é um estabelecimento formal de regra. É o que acontece normalmente. Endereço IP fixo é usado pelos servidores. Endereço IP fixo é usado pelos servidores. Endereço IP dinâmico é usado pelos clientes, né? Isso é uma regra geral. Agora, engraçado, isso vai estar nos próximos slides, então você não precisa copiar, tá nos próximos slides. Agora, vamos raciocinar o porquê disso. É muito fácil. Eu sou um cliente.
Meu computador tá para pedir coisas na internet. Ele precisa de um endereço IP fixo? Não. Por quê? Porque eu só preciso do endereço IP para ficar conectado. Então, na hora que eu faço um pedido www.euvopassar.com.br, eu fiz um pedido e esse pedido vai ser respondido imediatamente para mim. Eu não preciso que o meu IP mude. Eu não preciso que o meu IP mude. Certo? Desculpa, eu não preciso que o meu IP fique fixo. Não é necessidade do meu IP ser sempre o mesmo. O meu IP pode mudar, porque ele só vai mudar quando eu me conectar de novo, certo? Então é assim que funciona. Entrei na internet, meu computador deu um grito, por favor, alguém me dá um endereço IP em nome de Jesus, e aí um endereço IP vai ser fornecido. Eu vou ficar com esse endereço IP enquanto estiver conectado. Eu posso me conectar por 4, 5, 6 horas ou por 10 dias, não importa. Aquele endereço IP que me foi fornecido no início, ele permanecerá comigo. Ele permanecerá comigo até quanto der, certo? É exatamente isso que acontece. Pois bem, continuando a ideia, certo? O que nós temos é o seguinte: eu fiz um pedido e esse pedido me foi respondido. Amanhã, se eu me desconectar e conectar de novo, eu vou ter que fazer um outro pedido, que é o que eu vou fazer, e vou ser respondido. Então eu não preciso que o meu IP troque, que o meu IP fique fixo. No servidor é diferente. No servidor nós precisamos que ele fique fixo. Porque o servidor é o quê? É aquele computadorzão que fica lá, na dele, respondendo a quem faz perguntas a ele, né? Então o servidor está lá, disponível para responder as perguntas. Eu preciso achá-lo, então eu preciso do IP dele fixo. Eu preciso saber qual é o telefone dele para ligar para ele e fazer uma pergunta. Então, quando você faz www.euvopassar.com.br, o que é que está havendo? Quando você faz www.euvopassar.com.br, você está pedindo um endereço fixo lá, o servidor que está lá preso sempre nesse endereço. Então, servidores têm endereço IP fixo, porque eles precisam ser encontrados para responderem perguntas. Clientes não precisam de endereço IP fixo. Por quê? Porque eles fazem perguntas e são respondidos imediatamente, certo? Quer ver uma coisa que você pode estar pensando que é engraçado? E-mail. Talvez na sua cabeça agora, você diga: João, eu não estou entendendo isso, porque quando eu mando um e-mail, as pessoas me respondem, não me respondem na mesma hora. Elas me respondem daqui a 10 dias, daqui a 5 dias, 3 dias normalmente. E daqui a 3 dias eu já vou estar com o IP diferente. Então como é que a resposta vai chegar? Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso agora. Quando a gente for estudar e-mail, você vai ver que o e-mail não funciona da maneira como você está pensando. Ok? É isso que a gente vai chegar a perceber agora. Então, endereço IP dinâmico é fornecido automaticamente quando meu micro se conecta. Endereço IP fixo é manualmente estabelecido pelo dono do computador. Nós podemos escolher endereço IP fixo para a internet? Não, na internet nós não temos autonomia, direito ou qualquer tipo de moral para fazer isso. Nós não temos nenhum tipo de autoridade para fazer isso. Na internet a gente sempre usa endereço IP dinâmico, porque é o nosso provedor, a empresa que nos presta o serviço, que irá fornecer o endereço IP para a gente, ok? Então, vamos prosseguir aqui, limpar a nossa tela, voltando aqui para os slides, né? Endereço fixo e dinâmico, a gente já viu. Para a tela. Aqui vai uma explicação sobre endereço IP fixo e dinâmico para vocês, certo? Computadores clientes usam endereço IP dinâmico, computadores servidores usam IP fixo, certo? Isso é uma regra. Agora vamos lá, vamos para algumas perguntas. João, servidores podem usar endereço IP dinâmico? A minha resposta é podem, mas não é interessante. Certo? Podem usar endereço IP dinâmico, mas vai ter um retrabalho, um trabalho a mais a cada vez que ele for desconectado e conectado de novo. Então, servidores podem usar endereço IP dinâmico? Podem, existe a possibilidade. Não é uma coisa interessante, não é uma coisa com sentido, é uma coisa totalmente sem sentido, sem razão, certo? Usuários, clientes, podem usar endereço IP fixo? Podem. Existe algum prejuízo em usar endereço IP fixo? Não. Existe algum prejuízo em usar endereço IP dinâmico? Não. Para o cliente, tanto faz. Para quem está entrando na internet para fazer pedidos, para quem está entrando na internet com um computador que não vai funcionar como servidor, tanto faz se ele entra com IP dinâmico ou IP fixo. Tanto faz. Para a gente não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Então é só para deixar claro isso. A gente mergulha um pouco mais nesses conceitos, mergulha um pouco mais nessa
Vou terminar de explicar, pronto, vamos terminar de explicar, porque aí eu ia dizer que a gente vai mergulhar um pouquinho mais no curso avançado, mas eu não quero que você vá para lá, então eu quero que, se você precisa entender endereço prefixo dinâmico, a gente explique de uma última vez agora, certo? Olha só, imagine você em uma pizzaria, certo? A pizzaria que você sempre liga para ela, ok. Imagina que por um defeito na tua operadora de telefonia fixa, um defeito, o telefone da tua casa, ele está mudando de número a cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, certo? A cada 2 minutos, a tua casa tem um novo número. Ok? Aí eu pergunto aqui para você. Esse defeito na operadora telefônica te impede de pedir pizza? Você vai responder, óbvio que não. Claro que não. Porque é você que vai ligar. O número da tua casa não importa, é você que vai ligar. Você vai ligar, discar para o telefone da pizzaria. Ô, por favor, me dá uma pizza de calabresa com bastante cebola e muito bem passada. Pronto. Uma coisa nesse sentido, né? Então, como é você que vai, como é você que vai estabelecer o contato, certo? O que importa é que o número da pizzaria seja o mesmo, né? Agora presta bem atenção. Se o defeito acomete a pizzaria, a cada 2 minutos o telefone da pizzaria muda de número. Isso prejudica a tua capacidade de pedir pizza. Na verdade, perfeitamente. Isso prejudica a tua capacidade de pedir pizza. O que é que você vai fazer? Não pode fazer nada. Então o servidor é aquele cara que fica lá esperando as conexões para ele. Então o servidor, ele não chama você. O servidor, ele espera que você o chame. É o caso da pizzaria aqui. O cliente é que inicia o processo. Então, quem inicia o processo é o cliente. Quem exige a conexão é o cliente. Então, o cliente pode ter IP dinâmico, não tem problema. Ele pode ter IP dinâmico. Quer dizer, você pede www.euvopassar.com.br, o servidor vai te responder. O servidor vai te responder www.euvopassar.com.br. Ele vai mandar a página para você, mas ele só está respondendo porque você pediu primeiramente. E o seu IP ele já sabe, porque você acabou de fazer o pedido, quer dizer, você fez o pedido agora da página, a página vai ser entregue para você agora. Se você faz o pedido amanhã, a página vai ser entregue amanhã, então o teu IP não importa. O teu IP pode ser dinâmico, pode ser fixo. Agora o IP do servidor, este sim tem que ser fixo. Ok? Vamos lá. Tira a linha. Vamos prosseguir aqui. Existem 2 protocolos que são já os protocolos da camada de transporte, né? Existe o protocolo TCP e o protocolo UDP. Esses 2 protocolos, eles são justamente aqueles 2 que têm a função de pegar a mensagem e quebrar em pacotes. E depois, no final, pegar esses pacotes e unificar em ordem esses pacotes de volta em mensagem. Então, o protocolo TCP e o protocolo UDP, que são chamados protocolos de transporte, por quê? Porque pertencem a uma camada chamada camada de transporte. Então, fique bem ciente disso. Protocolos de transporte são chamados assim porque eles pertencem à camada de transporte. Então, o TCP e o UDP fazem isso. Eles pegam a mensagem, dividem-na em pacotes. Depois, no destino, pegam os pacotes que chegam e reunificam esses pacotes de volta em mensagem para que o destinatário consiga ler a mensagem completamente, ok? É como se eles atuassem como conferentes. O TCP e o UDP, eles atuam como conferentes. Eles conferem o quanto sai e conferem o quanto chega. A diferença é mais ou menos o seguinte: o TCP é confiável e o UDP é uma merda. Pronto, a diferença é essa. Muito simples, certo? Porque olha só o que o TCP faz. O TCP ele garante a entrega de todos os pacotes, todos os segmentos no destino, né? A palavra segmento pode ser usada como sinônimo de pacote, certo? Controla o fluxo, de modo que o destino não receba mais do que pode processar, para não se perder pacotes. Ele é orientado à conexão, que significa isso, ele só transmite quando percebe que uma conexão foi efetivamente estabelecida. Em suma, o protocolo TCP ele é confiável. Se você sabe que uma coisa vai ser controlada, o transporte vai ser controlado pelo TCP, então você sabe que a coisa vai chegar, certo?
O irmão do TCP é um irmão adolescente, né? O TCP, o TCP já é um cara bem vivido, é um cara bem resolvido, né? Já tem seu emprego garantido, seu emprego público garantido, é um cara que tem a vida tranquila, é um cara muito regrado, isso é o TCP. Ele faz o trabalho dele ali, com bastante primazia, ele faz o trabalho dele ali muito bem feito. O irmão adolescente dele, que só quer saber de balada, é o UDP, certo? O UDP, olha só, ele é a total negação do TCP. Ele não numera segmento algum. Se ele não numera segmento, ele não sabe a ordem de chegada dos segmentos. Ele não garante a entrega deles no destino. Ele não controla o fluxo, ele não é orientado à conexão, ele não sente a falta de nenhum segmento extraviado. Por quê? Porque se ele não numera, ele não sabe quem faltou. Então, em outras palavras, ele é uma merda, certo? Ele não é confiável. A única vantagem que o UDP tem em relação ao TCP é que ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido que o TCP. Agora também pondera, né? O TCP, ele faz um controle excessivo para garantir que a coisa chegue, né? Ele faz um controle muito excessivo disso. E o UDP não faz nada. Não bota número, não bota isso. Então, se cair na prova, TCP e UDP, os dois são protocolos de transporte. O TCP tem todas as características positivas de controle, de garantia. O UDP não. A única vantagem que o UDP apresenta em relação ao TCP é o fato de ser mais rápido. Na internet, a gente pode escolher qual usar? Não. A gente não escolhe o TCP nem escolhe o UDP. Isso já está pré-definido nas tarefas que se realizam na internet. Já está pré-definido o uso do TCP, já está pré-definido o uso do UDP tranquilamente. O UDP é usado para jogos e para transmissões ao vivo de vídeo e som. Quando você transmite ao vivo, que você prefere mais velocidade do que garantia, certo? O TCP é usado para todo o restante. Então, e-mail, acessar a página, baixar arquivos, tudo isso é usado transferido pelo TCP. Já está definido na internet isso aí, ok? Bom, com isso a gente conclui a aula de hoje, né? A gente terminou no TCP e UDP. Na próxima aula vamos começar com protocolos de aplicação. Os protocolos da camada de cima, e aí nós vamos partir para o assunto de internet mesmo, certo? Você tem que memorizar TCP e UDP, tem que memorizar com certeza. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelo teu apoio. Muito obrigado por estar aqui contribuindo para que o Eu Vou Passar continue. Esse site é feito para vocês e por vocês, tá? Muito obrigado de todo o coração. Fica com Deus, que Deus te abençoe. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.